Olá, seja muito bem-vinda ao Start Leoa, nosso Start Leoa número 27. Seja muito bem-vinda, eu sou Renata Ferreira e hoje é sexta-feira, vamos bater um papo aqui, contar algumas coisas mais sobre a minha vida, contar sobre a vida de vocês, né? Vamos conversar um pouquinho hoje. E hoje tá sendo muito louco porque eu tô aqui olhando pro meu marido, ó. Ele tá aguardando o entregador, que tocou um pedido, eu até gravei uma história aqui. Bem na hora que eu ia entrar na live, gente, toca sempre um pedido, só pra entrar na live assim, meio descabelada, meio bufante, né? E aí adrenalina, né? Adrenalina, né? Correria. E aí tocou um pedido e eu tô aqui. Fiz já o bolo, né? Já tava pronto, coloquei a cobertura, mas o Felipe tá aqui aguardando o entregador. A qualquer momento vai ter uma movimentação aqui, mas segue comigo. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto, né, que é muito delicado. Eu tenho visto a quantidade de gente que tá ficando desempregada. E assim, muita gente próxima de mim, sabe? Muita gente com dificuldade de ou conseguir emprego, né, que já ficou desempregada há um tempo atrás. Olha, meu marido entrou, ele tá me olhando aqui, tá na live. Uau! Ele gosta mesmo de mim, gente, ele me ama. E aí, e aí eu tô vendo muito essa questão, né? Muita gente próxima a mim ficando desempregada ou não conseguindo ser realocada no mercado de trabalho. Muitas mães, muitas mulheres, muitas esposas, muitas pessoas. E eu fiquei pensando assim, caramba, como que eu fiz pra sair dessa situação, né? Como que foi lá atrás, em 2020, em março, quando eu fiquei desempregada, o que me movimentou assim? Qual foi o primeiro passo que eu dei? O que me deu um start mesmo? Eu lembro que eu fui trabalhar no dia que eu fiquei desempregada. No fundo, eu já queria ser demitida, então eu só não tinha coragem de pedir demissão ainda. Então, quando eu fiquei desempregada, olha que loucura, né? No auge dessa situação toda que a gente está vivendo de, né, pandemia e tudo mais, eu fiquei muito preocupada. Eu não queria pedir demissão, mas eu estava amamentando o meu bebê e eu não queria voltar a trabalhar. E aí, quando eu fui demitida, eu lembro que eu fiquei uma mistura de sensações, né? Um pouco feliz, um pouco nervosa, um pouco sem dormir. E aí, eu acabei escrevendo aqui uns 5 passos que eu dei e pra ajudar um pouco quem tá nessa situação, quem acabou de ser demitida ou quem não sabe por onde começar a caminhar. E aí eu vou falar um pouquinho aqui como que eu fiz no início, né? Lá no início, a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça foi entender que aquilo era um momento que eu tava vivendo. Que aquele momento não ia definir o que eu sou. Eu estava desempregada naquele momento, mas eu não era uma desempregada. Eu tinha ficado desempregada, porém eu ia passar por aquele momento. Então assim, Renata, você pensou nisso na mesma hora? Claro que não, gente. Na mesma hora eu chorei, fiquei nervosa, fiquei feliz, fiquei um monte de emoção junto. Na mesma hora eu não pensei em nada disso, tá? Pensei em várias coisas piores. Mas assim, a partir do momento que eu coloquei minha cabeça no lugar, fui pra casa. E aí eu pensei, gente, isso daqui é um momento que eu tô vivendo, isso daqui não vai definir minha vida. Esse é um momento pelo qual eu vou passar. Eu não sou uma desempregada. Eu estou nessa situação e agora é o próximo passo. E agora vamos pensar numa estratégia. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um emprego? Eu vou tentar me recolocar no mercado? Eu já sabia que isso não era o que eu queria. Não era algo que realmente me movia. Eu estava cansada já de trabalhar em empresas. Eu estava cansada de ser uma pessoa, sabe, sempre submissa, ter sempre que prestar contas, nunca ter dinheiro suficiente. Então isso pra mim, eu já não queria mais viver assim. Mas eu tinha contas e eram muitas. Eu tinha boletos e eram muitos. Então eu tinha que pensar rápido numa estratégia. O segundo passo que eu tomei foi logo em seguida. Eu não esperei pra andar. A partir do momento que eu me vi naquela situação, que eu coloquei na minha cabeça que aquilo dali era um ponto de partida, que eu estava passando por aquela situação, eu logo no dia seguinte mesmo eu acordei e falei, olha, preciso criar uma estratégia, preciso usar o tempo que eu tenho livre a meu favor. Eu tinha agora tempo.
eu não tinha dinheiro, mas tempo eu já tinha. Então eu precisava usar aquele tempo ao meu favor. Quando eu falo usar o tempo ao seu favor, gente, olha só. Quando eu usei no meu favor, eu usei muito para estudar, para buscar informação, para conversar com pessoas que tinham passado por uma situação parecida, ou até mesmo para buscar na internet alguma solução, algo que eu pudesse fazer. Porque a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas, muitas besteiras, tem essa questão do Big Brother, novela, e rola muita coisa que distrai a nossa mente. Isso tudo faz a gente ficar, estacionada, a gente se distrai. E aí eu comecei a perceber que eu andava com muitas pessoas que me distraíam. E eu não estava no momento de distração, eu estava no momento de atitude, de ação. Então eu comecei a selecionar até as pessoas que eu andava, que eu falava, que eu ouvia, que eu ligava, que eu conversava no WhatsApp, aqui no Instagram. Eu comecei a selecionar, filtrar esse tipo de pessoas, esse tipo de conversa. Tem muita gente que fala muita coisa, fala sobre a sua vida, fala sobre a vida do colega, fala sobre a vida do vizinho, fala sobre o que está acontecendo lá fora, todo mundo tá falando sobre doença. Gente, quando eu fui desempregada, era o auge de todo mundo falar sobre doença. E eu não tinha tempo para pensar em doença, eu estava preocupada, lógico. Só que eu precisava tomar uma atitude e ficar falando de doença não ia me ajudar em nada naquele momento. Eu não estava doente, ninguém da minha família estava doente. Então eu tinha que me preocupar em conseguir dinheiro. E assim, eu falo isso porque eu fico vendo uma galerinha aí que ficou desempregada, que tá aí, sabe, desesperada precisando de dinheiro. Mas eu fico vendo como esse povo se distrai com facilidade. Como qualquer assunto na internet desfoca. E nesse momento, gente, é para usar o tempo a seu favor. É para você ver que você tem tempo livre, vai estudar. Estudar o que, Renata? Estudar, no meu caso, eu estudei receita. Eu estudei um pouco, eu coloquei meu marido para estudar logo em seguida, né? Que quando a gente começou a trabalhar junto, ele pediu demissão. Então ficaram os dois com tempo mais livre. E ele começou a estudar a parte de finanças, a parte de planilhas, a parte de delivery. Quando eu sozinha estava desempregada, eu estudava muitas receitas, né? Eu ficava naquela coisa de estudar, fazia curso e testava receita. E aí foi nessa época que eu comecei a perceber que tinha muito curso também, que era só uma falação de receita, me falavam tudo sobre receitas. Eu sei tudo sobre tamanho de ovo, tamanho, tipo de farinha, tipo de leite, leite integral, leite semi-desnatado, sei tudo sobre isso. Só que eu comecei a ficar muito desesperada porque aqueles cursos não estavam me dando dinheiro, né? Eu não estava conseguindo chegar ao finalmente, que era vender, produzir e vender, direcionar o meu público e direcionar realmente e ter um lucro sobre isso. Então, nesse início, eu usei para estudar, me especializar num produto que hoje em dia vocês sabem que eu sou especialista em bolo brownie. E eu usei esse tempo para definir o produto que eu ia começar a criar toda uma estratégia. E esse foi só o começo, gente, porque eu já falei aqui que não foi de receita que eu criei esse método. Então, eu comecei realmente a usar o tempo que eu tinha livre ali, desempregada, ao invés de ligar a televisão, de me pegar assim, assistindo, sei lá, novela, Big Brother, essas coisas assim, ou então documentário, jornal sobre doença, porque em março de 2020 era só doença que eu ouvia. Eu falei assim, eu não vou pirar com isso, eu não vou usar minha mente e o meu tempo para me preocupar com essas coisas. Eu comecei a estudar uma estratégia de ganhar dinheiro. E tudo que eu falava com qualquer pessoa era sobre como eu poderia ganhar dinheiro trabalhando em casa. Era o meu foco, eu precisava disso. Eu decidi que eu não queria sair, que eu não queria voltar para o mercado de trabalho. Era um tempo difícil, a gente ainda está vivendo um pouco esse tempo. Então, e hoje em dia, para quem eu puder falar, trabalhe por conta própria, seja empreendedora, dona de si, mesmo aqui no Brasil, onde a gente vive, que eu sei que é difícil, gente, não é uma coisa assim que você acorda, vou ficar rica. Não, cria uma estratégia, estude o seu mercado,
Se você se interessa pelo que eu falo, se você tá aqui, se você vê tudo que eu consigo com o meu negócio e você se interessa e acha que é possível para você, faça. Não volte a ser uma funcionária, não volte. Porque é possível você fazer um negócio só seu, da onde você estiver. Se você tiver um forno, já é o suficiente. Então, e se você não tiver, compra, tá? Porque isso é um investimento, isso daí é o princípio de você começar a ganhar dinheiro. Então, eu usei meu tempo que eu tinha para estudar uma receita fácil, prática, lucrativa. E aí eu consegui, a partir desse tempo livre, testei e fiz. Demorei muito tempo? Olha, na minha cabeça era muito tempo. Para mim, qualquer semana a mais era muito tempo. Era algo que eu deixava de ganhar dinheiro, né? Quanto tempo eu ficava? Cada dia era um dia a menos para mim. Era um dia que eu precisava realmente me preocupar. Então, pra mim foi muito tempo. Hoje em dia, eu te falo, eu posso te dar isso pronto. E você não precisa gastar tempo com isso. Mas lá atrás, pra mim, foi bem doído mesmo. Porque eu ficava assim, correndo contra o tempo. Eu lembro que eu não dormia direito. Eu ficava sempre procurando na internet alguma coisa pra ganhar dinheiro. E eu não deixava nada me distrair. Todas aquelas páginas bobas que você segue, deixa de seguir. Bloqueia. Para de falar com algumas pessoas. Tem pessoa que fica falando só cri-cri, só fofoca. Isso não te acrescenta, isso não te faz crescer, isso não te evolui. E se você tá numa situação que exige um movimento, uma ação, umas atitudes, se concentra no que você precisa. Se desvia desse tipo de gente. Ó, chegou o entregador. E é assim, gente. Se desvia desse tipo de gente. Que você em casa, aqui como eu, ó, tá movimentando um negócio. Acabou de chegar o entregador. É um bolo. É dinheiro entrando. E você é capaz, é possível. Então a primeira coisa lá atrás foi definir, foi entender que era uma situação passageira. Que eu estar desempregada não definiria o que seria meu destino, o que seria a minha vida. A segunda coisa foi que eu comecei a usar o tempo a meu favor. Me desviei de tudo que pudesse realmente me distrair, de todas as pessoas, de tudo que era na internet, revistas, enfim. Nada mais eu fazia a não ser que fosse algo que pudesse acrescentar na minha situação, na minha vida. Criar uma estratégia para ganhar dinheiro dentro da minha casa. Então essa foi a segunda coisa. A terceira foi ótima, porque foi na internet também que eu fui buscando. Gente, tudo isso sem sair de casa. A terceira eu comecei a buscar pessoas que tinham conseguido, que eram minha referência. Eu não sabia ainda, sabe? Eu me via ali desempregada sozinha com 3 filhos. Meu marido trabalhava muito e ganhava, né, não o suficiente para nossa realidade aqui. E aí eu comecei a me ver desesperada e sem referência. Quem passou por isso e conseguiu? Eu não tinha uma referência. Eu comecei a buscar na internet, comecei a conversar com pessoas, entrar em grupos de mulheres empreendedoras, mães empreendedoras, e comecei a buscar ali algum tipo de informação. Gente, é complicado porque não tem muita gente que fala um pouco, sabe, que tá aqui que nem eu, no cara a cara, ao vivo, olho no olho, falando pra você, olha, eu era desempregada, eu tinha 3 filhos, eu engravidei aos 16, ninguém fala sobre a própria vida. Todo mundo quer falar só o que ganhou, como é. Aí você vê essas pessoas que se dão bem, assim, já num nível tão alto, que você fica assim, cara, isso não é minha referência, essa pessoa não sou eu não me vejo ali. Parece que ela sempre foi rica, parece que ela sempre foi, sabe, nasceu num berço de ouro. E não é, eu tô aqui te falando. Eu estou evoluindo e ainda estou evoluindo, eu falo isso pra vocês todo dia. Vocês vão me ver ainda muito melhor do que eu tô hoje. Por quê? Porque é assim, gente, porque a gente quando começa no caminho, a gente não olha pra trás. Não tem muito o que fazer. Eu sou mãe de 3, eu tenho meu marido aqui, ele largou o emprego pra sabe, se juntar a mim nesse negócio. Eu não vou ficar olhando pra trás, eu vou andar pra frente. Então, daqui a pouco, vocês vão viver numa situação muito melhor. E vocês vão ter uma referência, que vai ser eu. Vocês vão falar assim, aquela garota lá, e vi lá no Instagram dela, ó, busca lá, Instatina Rê, é o meu Instagram pessoal, mas eu não utilizo mais ele não.
esse Instagram eu nem entro mais. Mas tá lá porque tem umas fotos dos meus filhos que eu não quero perder. E aí, você vai ver minha trajetória no meu Facebook mesmo, que eu realmente estava desempregada, que eu realmente estava numa situação complicada. E vocês vão ver o meu crescimento e vai ser o quê? Uma referência para vocês. Você que está aí na sua casa, eu não sei o que você vive, mas você sabe o que eu vivo, o que eu estou passando. Vocês me acompanham no meu dia a dia, nas minhas lives, nos meus stories, nas coisas que eu faço, quando eu crio uma receita, quando eu tô aqui dividindo alguma coisa com vocês me acompanham, vocês sabem aqui, já conhecem a minha casa, a minha cozinha, já entraram na minha cozinha várias vezes. Vivem entrando no meu quarto também quando eu faço live. Hoje eu tô no quarto do meu filho. Gente, vocês têm uma referência de alguém que tá trilhando um caminho, que ainda não tá onde eu gostaria, mas que vai chegar. Eu tenho minhas ambições, eu tenho meus propósitos. E vocês têm o de vocês. Só que na minha época, lá atrás em março, quando eu fiquei desempregada, eu não tinha referência de uma mãe desempregada, morando de aluguel, num aluguel caro no Rio de Janeiro, e que tivesse dado certo, que tivesse realmente, né, conseguido abrir um negócio, empreender, ganhar dinheiro trabalhando de casa, sem se matar de trabalhar. Eu não tinha essa referência. Eu busquei muita coisa assim, conheci muita gente com umas referências positivas também, mas nada parecido comigo, com a minha história. E por isso que eu tô aqui pra falar com vocês, porque eu sei que muita gente é parecida comigo ainda, sabe? Eu ainda não tô tão distante a ponto de vocês não se imaginarem, de vocês acharem assim, gente, não é possível, brincadeira, essa mulher tá aí numa cozinha, sei lá, toda de inox, linda, maravilhosa, morando num apartamento de 5 quartos que ela comprou e tá falando que eu posso. Não, tô aqui falando numa boa aqui pra vocês, que eu moro de aluguel, vocês conhecem minha cozinha e vocês sabem minha realidade. E que pode ser de vocês podem estar um pouco mais avançadas ou um pouco mais pra trás, mas é possível começar da onde você tá. E é possível dar certo. Então assim, lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha isso. Eu meti a cara mesmo e eu falei, se eu não tenho referência, eu vou virar referência. E é isso aí. E a gente vai andar junto. Daqui pra frente vocês vão ver meu crescimento e eu vou ver o de vocês. E vocês vão pensar, quando estiverem ali na cama, essa hora assim, né, começa a dar uma angústia. Quando a gente tá desempregada, à noite rola uma angústia, né? A gente nunca sabe o que vai ser no dia seguinte. Meu Deus, será que vai chegar mais conta? Vai chegar o aluguel. Ai, meu Deus, as crianças querem comer alguma coisa diferente todo dia. Parece que quando a gente está desempregado, a criança come. Aquela criança que não come, resolve comer. Sabe? Pede coisas assim que você nem imagina. Eu tinha muito isso. Meus filhos, sempre quando eu tô numa situação um pouquinho mais apertada, resolvem querer comer tudo. Força, foco e fé. Isso aí. E vocês vão conseguir, gente. Eu estive aí também. E hoje em dia eu nem penso em voltar, em trabalhar numa empresa. Hoje em dia eu sou minha empresa. Eu que já quero começar a empregar pessoas, empregar mulheres, mães, sabe? Eu tenho esse gosto por isso. Até chutei aqui. E eu quero que vocês tenham isso, essa ambição também. É possível. Vocês estão vendo o meu crescimento. É possível. Vocês estão me vendo começar. E é por isso que eu tô aqui, pra encorajar vocês. Calma que esse é só o começo. Vocês têm história ainda pra contar pra um monte de gente. Quarto, colocar em prática o que você aprendeu. É muito difícil essa parte, porque a gente aprende muita coisa, né? Ontem não, quarta-feira eu tava falando na live que a internet está aí, ela às vezes bagunça nossas informações, dá uma confusão. Porque muita gente quer falar agora, parece que todo mundo virou professor, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar. E, gente, se você parar pra pensar, todo mundo tem alguma coisa pra ensinar nessa vida, né? Todo mundo aprendeu alguma coisa. Mas você precisa direcionar o que te atende ali, a sua realidade. O que você tá buscando? Você quer voltar a trabalhar numa empresa? Então, nem precisa me ouvir, porque eu jamais vou te incentivar a isso. Você quer abrir um negócio, trabalhar de casa, ganhar dinheiro, trabalhar menos, ter tempo para sua família, para outros projetos, seja lá o que for?
Então tá, então me ouve. Então assim, direciona, começa a filtrar o que você ouve aí na internet e começa a agir, começa a buscar ali uma estratégia para sua realidade, para o que você vive. Por exemplo, eu te falo aqui que se você nunca cozinhou na vida, nunca empreendeu na vida, nunca vendeu sequer, sei lá, um bombom na vida, é possível ganhar dinheiro com o meu método, com o método Leoa. Por quê? Porque ele foi todo moldado para quem não tem experiência com nada de confeitaria, nada de venda, nada de finanças. Então, se isso te interessa, ok, começa a parar para me ouvir. Se não te interessa, vai ouvir uma pessoa aí que vai falar, sei lá, de concurso, de multinacional, de como você vai para uma entrevista. Não sei o que você está pensando agora, mas você precisa saber e começar a botar em prática. Se você gosta das coisas que eu falo, começa a botar em prática o que eu falo, começa a ver o que funciona. Assistiu a minha aula, viu a minha receita, já fez? Porque já tirei do ar, hein? Eu já tirei do ar a aula. Ficaram 5 dias disponível, né? Né, Fê? 5 dias? 7 dias eu deixei no YouTube uma receita que eu faço aqui, ó, que é meu coringa, minha receita coringa, carro-chefe, sabe? Aquela receita que não pode deixar de ter na minha cozinha, pronto. Eu dei pra vocês, mão beijada, tá? E fez, ótimo, deu certo. Não deu, também dá pra consertar. É começar a botar em prática. Bota em prática as coisas que você me ouve aqui, que você me ouve falar. Começa a botar em prática na sua vida. Começa a criar uma lista de clientes potenciais. Começa a fazer a receita. Começa a seguir o método. E você vai ganhar dinheiro. Claro que vai. Não tem como, gente. Se você seguir tudo certinho, você ganha dinheiro. Agora, se você começar a pegar alguma coisa que eu falo, juntar com outra pessoa, e aí você começa a fazer crochê, e aí vender pão, e aí, sei lá, vender bolo de pote, calcinha, sutiã. Não dá, né, gente? Não dá. É foco, é ter clareza, sabe? Senão você mesmo não sabe por onde começar e acaba dizendo, ah, não, nada disso vai dar certo, e você começa a acreditar realmente que você não é capaz. E aqui a gente não tem tempo pra isso. Aqui é o mundo dos adultos, sabe? Não tem tempo pra isso de verdade. Quando eu reparei que era o mundo dos adultos, foi quando eu tive a primeira conta no meu nome. E aí eu comecei a ver que quando eu atrasava aquela conta, as pessoas me ligavam. E aí? Mundo dos adultos, gente. As pessoas te ligam quando você não paga. Teu filho te pede comida quando você não tem dinheiro. As coisas acontecem e ninguém quer saber por que você não tem dinheiro, por que você não paga. Ninguém está interessado nisso, não. Não se iluda. Esse é o mundo dos adultos. Aqui não tem uma garotinha, não. Você precisa, foco, determinação. Segue um passo a passo e ganha dinheiro. Senão você fica perdido aí nessa internet que todo mundo fala. É de graça. Tô aqui, não tô pagando nada pra estar aqui. Nem recebendo, tá? Mas tô aqui. E falo um pouco da minha vida. Encorajo vocês, tá? Então começa a colocar em prática. Esse é o 4º passo. Primeiro é saber que aquele momento ali que você tá desempregada não vai definir o que você é. Segundo, é você ter tempo para fazer coisas importantes. Terceiro, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem uma referência. Tá? Se você tem uma referência, você começa a botar assim, se ela consegue, eu também consigo. Porque eu sei que é meio chato isso, né, gente? A gente tem que ver pra crer. Mas isso impulsiona a gente. Você vê a pessoa que é piorzinha do que você indo mais longe, como assim? Deixa eu ir também. Ou você vê que é possível ir, você caminhar sozinha, caminhar acompanhada, ganhar dinheiro sendo mãe de 3, você vai também. Você que não tem filho, ou você que tem 1, ou você que tem 2. E daí? Se eu consigo, você também consegue, né? E o 4º é colocar em prática tudo que você ouviu falar. Porque você ouvir falar e achar legal, depois dormir, acordar e deixa pra lá, você não vai chegar a lugar nenhum, né?
Se você tiver tempo para isso, ótimo, mas eu não tinha, então eu tinha que me movimentar. E eu espero que você também se movimente. E o quinto é ajustar tudo. Gente, quando a gente começa a colocar em prática tudo que a gente ouve, muitas coisas dão certo e muitas coisas dão errado. Muitas coisas a gente precisa ali ajustar para nossa realidade. Por exemplo, eu tenho aqui 2 bebês. E aí, quando meu marido trabalhava fora, eu ficava sozinha com os 2 bebês. Eu não podia trabalhar, por exemplo, com delivery, com iFood, assim, nesse horário que eu trabalho. Eu deixo o iFood aberto de meio-dia à meia-noite. E aí, eu não podia. Ó, chorou o neném, pega lá. Eu não podia trabalhar com o iFood aberto tanto tempo. E aí, quando o meu marido pediu demissão, eu ajustei tudo. Eu falei, opa, agora é hora de ganhar mais dinheiro, de dobrar, né? E aí eu comecei a ajustar. Mesma coisa você. Você me ouve falar aqui que eu vendo 4 bolos por dia. Se a sua realidade permite que você venda mais, você vai divulgar mais. E aí você vai vender mais e ganhar mais dinheiro. Só que pra mim aqui ainda não é possível. Eu já mostrei pra vocês minha cozinha, minha realidade, então... Se vocês tiverem uma realidade mais tranquila do que a minha, nesse ponto de filhos, seus filhos já são maiores, você já tem um filho que te ajuda, gente, maravilha, maravilha, você vai mais longe ainda. Ainda mais quando eu tô aqui te falando o que não fazer, as coisas que dão errado, isso encurta seu caminho aí pela metade, pelo menos. Só que a gente vai ajustando. A gente vai vendo com clareza, quando a gente coloca em prática, a mão na massa, a gente começa a ajustar alguns pontos de acordo com a nossa realidade. E quando você faz isso, você otimiza seu tempo e começa a ganhar mais dinheiro. Isso é ótimo. O quinto passo já é o passo, né, perfeito, já é onde todo mundo deveria estar. Mas a gente sabe que todos os passos antes são importantes. Então, isso tudo, gente, parece muita coisa, mas isso tudo é feito muito rápido. A partir do momento que você entende que não é uma situação que você que vai definir a sua vida, você já começa a utilizar seu tempo a seu favor, estudando, buscando informação na internet, busca uma referência aí positiva de alguém que deu certo, né, com uma realidade parecida com a sua, e você começa a colocar a mão na massa, começa a praticar aquilo que aquela pessoa fez, começa a praticar aquilo que aquela pessoa diz. E o quinto passo, ajustar para sua realidade tudo aquilo que você aprendeu. Gente, parece simples, né? Parece simples, parece que eu fiz isso com a maior facilidade. Gente, eu sei que não é. Quando a gente está desempregada, principalmente quando a gente tem criança, quando a gente tem alguém que depende do nosso dinheiro, a gente fica meio tonta mesmo, meio atordoada. Mas eu tô aqui para te dizer que é possível. É possível. Não é a coisa mais fácil do mundo, mas você não pode ficar aí parada, concorda? Não dá pra ficar aí esperando o emprego chegar, um outro chefe, aí vem um outro emprego pior do que aquele, aí você já perde mais tempo, energia, você tenta ajustar a sua vida para aquele emprego, mas aí de repente já é demitida de novo ou pede demissão. Eu tô te dando aqui uma solução para você ser dona de si, das suas coisas, dos seus filhos, das suas vontades, do seu tempo. Então, assim, é uma oportunidade. Estar desempregada é uma oportunidade. Não define quem você vai ser daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Porque do momento que eu fiquei desempregada, demorou 2 meses para eu estar faturando quase que o dobro de quando eu estava trabalhando. Isso em 2 meses e sem nenhuma experiência com nada, sem ninguém para me falar o que fazer. Então, assim, é possível, tá? É possível. E nessa época eu tava sozinha. Meu marido trabalhava numa carga horária de 6x1 em um hotel. E assim, não tinha horário definido, eu quase não ouvia. Normalmente eu tava dormindo já com os bebês quando eles chegavam. E não tinha ninguém pra me ajudar. A gente tava vivendo esse tempo, né, difícil. Não podia ninguém entrar aqui na minha casa. Nem minha mãe que tá me vendo aqui podia. Porque ela era grupo de risco, enfim. Acabou que ela pegou e tá ótima. Mas lá atrás eu não sabia de nada disso. Eu tinha medo de ir na rua, eu não podia ir na rua.
E agora a realidade é parecida, mas já melhorou muita coisa, né, gente? Já aconteceram muitas coisas depois. E se você tá desempregada agora, nesse momento, eu te digo, você tá melhor do que a situação que eu vivi lá atrás, que foi no auge dessa loucura toda. Foi no auge dessa situação toda que ninguém sabia o que fazer. Tava todo mundo atordoado, falando só de doença, e eu buscando uma maneira de ganhar dinheiro. Eu era toda do contra. Eu era aquela pessoa que não conversava com ninguém, quase. Só ficava estudando e lendo como que eu ia proceder nos próximos passos. Então eu fiquei realmente bem sozinha. E aqui você já não tá mais sozinha, né? Você tem uma pessoa que abre live quarta, sexta e domingo pra ficar falando que é possível dar certo na sua realidade, que é uma realidade não muito distante. Concorda? Se você tá me vendo aqui, provavelmente você não tem uma realidade muito distante da minha. Igual você vê aí na internet, muita gente abrindo live numa cozinha imensa, num apartamento imenso, numa casa imensa, que vai viajar 3 vezes por mês. Gente, aqui não tem isso. Aqui é campo de batalha ainda. Vocês ainda vão me ver melhor. Mas por enquanto é o que eu tenho pra mostrar pra vocês e eu me sinto na obrigação de mostrar pra vocês. E a gente vai caminhar junto daqui pra frente, tá? Hoje é sexta. Gente, sextou, gente. Eu tô aqui firme e forte. Eu já nem tenho mais sexta. Pra mim nem tem mais isso. Mas domingo, às 21h21, eu tô aqui com vocês, tá? Quarta, sexta e domingo. Ai, iFood. E agora eu vou atender um pedido do iFood. Olha. Ai, não saiu. Um pedido do iFood. É o quê? Neném chorando, na live o iFood tocando. Vamos que vamos. Brownie tá? com Nutella. Brownie com Nutella. Então, eu vou lá atender o pedido do iFood e a gente se vê aqui no domingo, 21h21. Bye, bye. Fica com Deus. Ótima sexta.